Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvar. Assim como a relva verde na encosta da montanha, meu amor diante de ti do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Jesus. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvar. Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvar. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvar. Um bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Que bom que nessa manhã, novamente, podemos ter esse tempo aqui de celebrar culto a Deus, de mesmo à distância, podermos estar em comunhão, estar louvando a Deus, estar ouvindo da sua palavra, estar falando com Deus. Que bom que nós temos essa oportunidade. E eu quero iniciar lembrando uma palavra lá do Salmo 117. Salmo 117, eu acho que é um dos poucos capítulos da Bíblia que dá para a gente decorar ele, sem muito esforço. Eu quero ler ele inteiro, e ele diz o seguinte: louvem a Deus, o Senhor, todas as nações, que todos os povos o louvem. O seu amor por nós é forte, e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia. Tudo isso, 2 versículos. O Salmo 117 é um salmo de louvor a Deus, esse Deus todo-poderoso, esse Deus que é o Deus de Israel, esse Deus que chamou Israel para ser o seu povo, que agiu na história desse povo, que fez maravilhas, fez milagres na história desse povo, que cuidou desse povo. O Salmo 117 faz esse convite: louvem a Deus, o Senhor, todas as nações, que todos os povos o louvem, porque o seu amor por nós é forte e a sua fidelidade é para sempre. Não é um louvor sem motivo, mas aqui, em poucos versículos, ele traz ainda essa explicação. O seu amor por nós é forte, é ilimitado, é incondicional, e a sua fidelidade não tem fim. Deus continua sendo fiel independente de nós, continua nos amando independente de nós. Como isso é maravilhoso. É com essas palavras que nós iniciamos o nosso culto, na certeza de que Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, está presente aqui conosco, também com você, aí na sua casa, aí onde você está. Estimado, baixa a tua cabeça, vamos falar com Deus. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por mais um dia de vida, por mais uma semana que se passou. Obrigado a Deus de forma especial, a Deus, por esse tempo que podemos ter aqui. Esse tempo, ó Deus, de ouvir da Tua palavra, de Te louvar. Esse tempo, ó Deus,
de refletir, ó Deus, sobre aquilo que Tu tens a nos dizer. Obrigado por isso. Nós Te agradecemos humildemente também pelo Teu grande amor por nós, pela Tua fidelidade que não tem fim, que dura para sempre. E por isso que Tu nos ensine também a viver em gratidão. Que o Teu amor, ó Deus, toque o nosso coração. Que nós possamos viver em resposta a esse amor. Viver Te louvando, Te adorando, Te agradecendo e engrandecendo o Teu nome. Isso, ó Deus, nós Te pedimos. E Te pedimos, venha sobre nós nessa manhã, derrama o Teu Santo Espírito. Que o nosso louvor chegue até Ti. Que as Tuas palavras também venham a nós e encham o nosso coração. Isso nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu aproveito para lembrar brevemente os avisos. Terça-feira à noite, 19h30, nós temos estudo bíblico ao vivo pelo YouTube. Então fica esse convite para você. Tem sido um tempo bem especial. Além disso, sábado, 19h30, nós temos encontro de jovens na comunidade Martin Luther. Também tem sido um tempo bem especial, um tempo bem legal. Tempo de brincadeiras, de dar risadas, mas um tempo também de crescermos juntos na caminhada de fé, um tempo da gente ouvir a palavra de Deus, um tempo de renovação e de restauração. Então fica esse convite também. E além disso, nós temos culto, continua sendo realizado também aqui pelo YouTube. E já aproveito para lembrar que no domingo que vem, nós não teremos culto na comunidade Martin Luther. Somente na comunidade em Atalanta, devido às eleições. Então nós achamos melhor cancelar nosso culto aqui à noite, na comunidade Martin Luther, devido às comemorações referentes às eleições. Mas ainda assim, o culto será feito pelo YouTube e na comunidade em Atalanta presencialmente. Então fica o convite ainda para você participar. Sem mais avisos, te convido para cantarmos juntos mais uma música e depois também queremos ouvir e refletir sobre a palavra. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e
Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo continue aqui conosco. Estimados, daqui uma semana, exatamente daqui uma semana, nós teremos eleições municipais, onde nós iremos às urnas escolher prefeitos e vereadores para os próximos 4 anos. É uma decisão que trará consequências para todo o município por um bom tempo. E nós chegamos a esse tempo de eleições num clima não muito agradável e talvez até desanimados. Mais uma vez, o ano foi marcado por notícias sobre corrupção, desvio de dinheiro, por promessas não cumpridas, por descaso de autoridades em relação à população e assim por diante. São escândalos e mais escândalos envolvendo governantes, políticos, e talvez tudo isso tenha nos desanimado, tudo isso talvez nos leve a concluir que política é algo sujo e que todo político é alguém desonesto. E ainda, além disso, talvez você pense que nós nem deveríamos falar sobre isso dentro da igreja. Afinal, política e religião não se discute, não é mesmo? Não, não é bem assim. É justamente o contrário. Como igreja, como povo de Deus, nós precisamos falar sobre política. Afinal de contas, política é tudo aquilo que envolve a vida em sociedade. A maneira como você convive, se relaciona com o teu vizinho, é uma relação política. Para Martim Lutero, Deus usa a política, além da economia e da igreja, para governar o mundo. E de acordo com o apóstolo Paulo, lá em Romanos 13, quando um rei, quando um governante faz bem o seu trabalho, ele está servindo a Deus. Política é algo necessário, a gente precisa falar sobre isso. Nós não devemos fazer aqui politicagem. Levantar bandeiras, defender partidos ou candidatos, não é essa a ideia. Mas eu te convido a gente refletir um pouquinho sobre esse tema, à luz da palavra de Deus. E por isso, dando continuidade ao que foi trabalhado também na semana passada, eu te convido a você abrir a sua Bíblia aí, em Daniel, capítulo 2. Nós não vamos ler todo o texto, porque são muitos versículos, mas fica esse desafio para você ir lendo durante a semana e de repente ler todo o livro de Daniel. Daniel, capítulo 2, abre aí na sua Bíblia. Enquanto isso, eu vou dando uma olhada, uma recapitulada no capítulo 1. No capítulo 1, o início do livro de Daniel, nós vemos que o povo de Judá foi feito escravo pelos babilônicos. E entre esse povo estão Daniel e os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, depois chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses jovens são convocados pelo rei para servirem no palácio. E nós já temos ali então o primeiro relato mais marcante, onde Daniel e os seus amigos eles se recusam a comer a comida do rei, comida que era sacrificada a falsos deuses.
e confiando no Senhor, então eles conseguem se manter puros. Negociando com o rei, conversando, eles conseguem se livrar dessa imposição. E no segundo capítulo, mais uma vez, nós temos um relato aqui de confiança no Senhor. Relato sobre o agir de Deus em meio ao seu povo. O capítulo 2, ele inicia dizendo o seguinte: no segundo ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele teve uns sonhos que o deixaram tão preocupado que não podia nem dormir. Então mandou chamar os sábios, adivinhos, feiticeiros e os astrólogos, para que eles explicassem os sonhos. Quando chegaram e se apresentaram diante do rei, ele lhes disse: tive um sonho que me deixou muito preocupado e não vou ficar sossegado, enquanto não souber o que ele quer dizer. Assim inicia o segundo capítulo. Daniel e seus companheiros provavelmente já estavam ali uns 3 anos na Babilônia, quem sabe um pouco mais. E o rei Nabucodonosor, então, ele começa a ter sonhos estranhos, sonhos que deixam ele preocupado, sonhos que ele não compreendeu, e então ele manda chamar adivinhos, astrólogos, sábios, feiticeiros, para explicarem o sonho. E é muito interessante o pedido que o rei faz quando eles chegam perto dele, quando eles são trazidos ao palácio. O versículo 5 traz essa palavra, né? E o rei responde para eles dizendo: vocês vão ter que dizer o que eu sonhei e depois me explicar esse sonho. Mas que desafio e que tipo de pedido, afinal de contas, era esse? Vocês têm que dizer o que eu sonhei e me explicar o meu sonho. Esse foi o pedido do rei. Um negócio bem maluco, afinal de contas, era meio impossível. Mas esse pedido não era para alguém qualquer. Era para os adivinhos, para os sábios, para os feiticeiros do reino. Na sua função, eles deveriam conseguir realizar essa tarefa. Se realmente eram adivinhos, deveriam conseguir adivinhar. É uma lógica muito fácil que o rei usa aqui. E diante do fracasso deles em atender esse pedido, o rei fica furioso e então manda matar todos os sábios do país. Afinal de contas, a sua conclusão é que eles eram todos charlatões que estavam tentando enganá-lo. E você percebe como isso é atual, como isso está presente, principalmente nesse tempo de eleições. Nós sabemos que há muitos políticos por aí que vivem como os feiticeiros, como os sábios, como os adivinhos, né, do rei Nabucodonosor, que apenas tentam enrolar o povo, que fazem promessas que nunca serão cumpridas, que agem de má fé, que fazem da política algo podre, algo sujo. São como aqueles feiticeiros que o rei Nabucodonosor tinha, que não cumprem o seu papel, que não cumprem a sua função, e quando são questionados, tentam dar o bolo no povo. Passam um migué. São mais lisos do que sabonete molhado. E isso não está certo. Não é para isso que foram chamados, não é para isso que foram eleitos e escolhidos pelo povo. Mas, por outro lado, muitas vezes nós agimos como o rei. Por causa de uma laranja podre, nós concluímos que todas elas estão podres sem nem olhar para elas. Por causa dos erros de alguns poucos, nós colocamos todo mundo no mesmo saco, sacudimos e jogamos no lixo. Isso também não está certo. São duas posições, são dois modos de agir que não estão certos. E esse jeito de agir vai além da política. Nós olhamos para os erros de fulano e concluímos que de repente a família dele é toda do mesmo jeito. A gente olha para algumas falhas que o Beltrano teve ao longo da vida, algumas falhas que o Beltrano teve dentro, né, da vida em comunidade, nós desistimos de participar da vida na comunidade de fé, porque todos estão errados. Nós vamos no supermercado e de repente o caixa não estava num dia muito bom, nos atendeu de uma forma que a gente não gostou, então a gente nunca mais vai no mercado porque aquele mercado é uma porcaria. E eu digo isso porque
eu sou teimoso o suficiente para fazer isso. Mas não está certo. Colocar todo mundo no mesmo saco, sacudir e jogar fora, não está certo. Se de um lado nós criticamos fulano, ciclano e beltrano pelos seus erros, por outro lado nós colocamos todo mundo no mesmo saco e não estamos fazendo nada melhor do que eles. E diante disso, diante dessa situação, Daniel ele apresenta mais uma vez um jeito diferente de lidar com a situação. Assim como ele já fez no capítulo 1. Os versículos 14 até 16 do capítulo 2 dizem o seguinte: quando Daniel foi procurar Arioque, o chefe da guarda do rei, que tinha recebido ordem para matar todos os sábios da Babilônia, com muito jeito e cuidado, Daniel perguntou: por que o rei deu essa ordem tão dura? Arioque explicou o que havia acontecido, e então Daniel foi falar com o rei e este concordou em esperar, a fim de dar tempo a Daniel para explicar o sonho. Estimados, quando Daniel ele fica sabendo da situação, daquilo que havia acontecido lá no palácio, quando ele fica sabendo daquela ordem que o rei tinha dado de tirar a vida de todos os sábios do reino, ele então resolve agir. Com muito cuidado, com muita sutileza, com muito jeito, Daniel vai falar com a guarda do rei e depois com o próprio rei, a fim de tentar mudar essa realidade. Segundo os feiticeiros e adivinhos, adivinhar o sonho do rei e explicar esse sonho era algo impossível para eles. Era algo que somente os deuses podiam fazer e, segundo eles, os deuses não moravam entre as pessoas e por isso também não podiam ser consultados tão facilmente. E Daniel, então, junto com seus amigos, se coloca na presença de Deus em oração e pede sabedoria, pede orientação, discernimento, pede uma luz, pede que Deus lhe mostre com o que o rei sonhou e lhe dê a capacidade para interpretar esse sonho. E de fato isso acontece. Deus fala com Daniel e lhe revela tudo o que era necessário. E disso eu quero destacar algumas coisas. Em primeiro lugar, é interessante perceber que Daniel ele age. Quando ele fica sabendo da notícia, daquela injustiça cometida pelo rei, ele não fica apenas sentado, se lamentando, esperando a morte chegar, dizendo que foi injusto, mas sem mexer um único dedo para mudar isso. Não. Daniel age, Daniel vai falar com o rei. E nós também precisamos agir. Em tempos de eleições e em tempos normais, se dá para chamar assim, nós precisamos agir. Afinal, apenas reclamar e criticar qualquer um faz. Reclamar que isso ou aquilo não está bom e não está conforme eu quero, isso é fácil. Mas o que você tem feito a respeito disso? Você tem, de repente, ido lá nas redes sociais, distribuir lá ódio, veneno, morte, raiva? Ou realmente tem sido sal e luz nesse mundo e feito algo útil para mudar a realidade que não está de acordo com a vontade de Deus? Como você tem vivido, como você tem reagido diante de injustiças, diante de uma realidade que não condiz com o desejo de Deus, com a vontade de Deus? Precisamos agir. Deus nos chamou para isso. E eu não quero criticar ninguém, mas pare e pense um pouco. Como você tem reagido? Nos últimos tempos, o que mais temos visto são discursos terríveis nas redes sociais. As nossas palavras, faladas e escritas, elas deveriam ser um reflexo do amor de Deus em nós. E talvez lá nas nossas redes sociais, com a facilidade que nós temos, diante de uma tela, de escrever o que nós quisermos, de falar o que quisermos, e depois, se for preciso, eu apago ou deleto alguém, talvez ali o amor de Deus fica de lado. Talvez ali, esse reflexo do amor de Deus não se mostra.
Nós precisamos agir concretamente, nós precisamos viver a fé seguindo os passos de Jesus. Não se conformando com o mundo perdido no pecado, no caos, mas devemos ser sal e luz. Devemos fazer a diferença, devemos denunciar a injustiça. Mas, de fato, com cuidado, com jeito, assim como Daniel fez. Uma segunda questão sobre esse relato é que, ao agir, ao ir falar com o rei, Daniel não apenas salva a sua vida e dos seus amigos, mas também a de todos os feiticeiros, adivinhos e sábios que também não criam no Senhor. A atitude de Daniel é também em favor deles. Sabe, Daniel mostra compaixão e misericórdia para com aquelas pessoas. Ele poderia, de repente, ter esperado o rei tirar a vida de todo mundo e depois ir lá conversar. Mas não, Daniel age. Daniel apresenta o Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente, vivo e ativo, e com isso ele salva muitas vidas, mesmo sem eles merecerem. É exatamente o que Deus faz conosco em Jesus Cristo. Deus vem a nós, vem ao nosso encontro, Ele age em nosso favor, com graça e com misericórdia. Nos trata da maneira como nós não merecíamos e não merecemos, por compaixão, por amor. E nos desafia a vivermos da mesma maneira, seguindo os seus passos, amando o nosso próximo. E isso não é tão fácil. Talvez ainda mais nesse tempo de eleições, onde tudo vira motivo para conflito. Onde se fulano apoia o candidato A e eu apoio o candidato B, então nós somos inimigos declarados. Um tempo onde a inimizade, o ódio rolam soltos, mas será que vale a pena? Parece que a gente não sabe mais lidar com opiniões diferentes. E além disso, talvez a gente esteja cansado de uma política suja e podre. E muitas vezes queremos políticos longe de nós. Que eles nem entrem na nossa casa, que nem parem perto. Nos colocamos todos no mesmo saco e concluímos que eles merecem queimar no inferno. Mas nós esquecemos que eles também são pessoas. Pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. São pessoas que têm uma família, um pai, uma mãe, filhos, irmãos, uma esposa ou um esposo. São pessoas como eu e você, pelas quais Jesus Cristo também morreu na cruz, para oferecer perdão e remissão dos pecados. Pessoas que também falham, que mesmo com as melhores intenções também cometem erros, assim como nós, pecadores. E por isso, meus queridos, nós também precisamos ter compaixão dessas pessoas, que muitas vezes colocaram o seu nome, a sua dignidade, a sua honra, o seu tempo à disposição, para muitas vezes serem condenados e humilhados em redes sociais e assim por diante. Sim, precisamos ter compaixão deles. Precisamos dar a eles a oportunidade de conhecerem a palavra de Deus, o amor de Jesus. Afinal de contas, tentar passar um migué, enrolar o pessoal, ou colocar todo mundo no mesmo saco e jogar no lixo, qualquer um faz. Até o rei mais cruel e descrente. Mas oferecer misericórdia, compaixão, perdão, amor, é uma decisão difícil, mas uma decisão que segue os passos de Jesus. Uma decisão que vai de encontro à missão que Jesus Cristo nos deixou. Em terceiro lugar, Daniel mostra que Deus, o Deus de Israel, era um Deus presente. Mesmo lá no exílio, mesmo na Babilônia, longe do templo, longe da cidade santa, Deus ainda estava presente com seu povo. Se os deuses babilônicos, eles não podiam ser consultados, não podiam responder às perguntas, Daniel se dirige àquele Deus vivo e verdadeiro. Aquele Deus que já agiu na história do seu povo diversas e diversas vezes. Aquele Deus que fez milagres e maravilhas em meio ao seu povo. O Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra.
um Deus sem limites e que ouve o seu povo e o responde. Daniel se dirige a Deus não como último recurso, mas como primeira opção, confiando na fidelidade do Senhor, essa fidelidade que dura para sempre, sabendo que não tinha outro jeito, somente no Senhor, aquela situação poderia ser mudada. E essa mesma oportunidade nós temos. Deus continua sendo um Deus presente, Deus vivo e ativo, Deus que age na minha e na tua história, Deus que nos ouve, que nos responde, que tem todo o poder, sabedoria e autoridade, um Deus imensurável e inexplicável. Por isso eu pergunto, quantas vezes você tem se colocado em oração antes de tomar as decisões? Quantas vezes você tem parado e pedido sabedoria, orientação e discernimento antes de decidir entre isso e aquilo? Nesse tempo de eleições, você parou e pediu orientação a Deus na escolha de um representante que venha a ser o melhor para todo o município? Estimados, nós podemos pedir conselhos para qualquer um, para qualquer pessoa. Mas Daniel aponta para o Emanuel, para o Deus presente aqui conosco. E não há ninguém melhor do que Ele para nos aconselhar. Por isso nos coloquemos na presença de Deus em oração, diariamente, constantemente. É a recomendação do apóstolo Paulo no final da primeira carta aos Tessalonicenses. Orem sem cessar, orem sempre. Mas além disso, fica o conselho também. Cultive amizades com irmãos e irmãs na fé. Com pessoas que podem realmente te aconselhar à luz da palavra de Deus. Pessoas que podem ser usadas como instrumentos do agir de Deus, porta-vozes de Deus nesse mundo. Pessoas com as quais você pode contar, confiar, que podem orar contigo, que podem ser luz na tua vida. E ainda para concluir, eu não vou nem entrar em detalhes sobre o sonho do rei. Isso fica para o nosso estudo bíblico de terça-feira. Mas quando Daniel recebe a orientação, o discernimento de Deus, quando ele percebe que agora pode responder às perguntas do rei, salvar a sua vida, dos seus amigos e de muitas outras pessoas, Daniel não fica cheio de orgulho, cantando vitória. Daniel não fica zombando dos adivinhos e dos sábios que o rei tinha chamado. Mas os versículos 19 e 20 do capítulo 2 dizem o seguinte: naquela noite, Daniel teve uma visão, e nela Deus mostrou o que o sonho queria dizer. Então Daniel agradeceu a Deus, dizendo: que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. E ele continua, engrandecendo a Deus, louvando a Deus. Estimados, diante desse acontecimento maravilhoso, Daniel louva e agradece a Deus. Porque ele reconhece que o que aconteceu é dádiva, é graça de Deus. Daniel reconhece que a revelação que ele teve não dependeu do seu caráter, do quão forte foi a sua oração ou das palavras que ele usou, mas é dádiva de Deus. Que essa também seja a nossa atitude diante das boas dádivas de Deus, diante das respostas que Deus nos dá, que nós possamos reconhecer que tudo aquilo que nós temos, que todas as maravilhas e milagres que acontecem, não são nosso mérito, mas são dádiva, são presentes, são graça de Deus sobre nós. Afinal, na sua misericórdia, Deus nos trata da maneira como nós não merecemos. E por isso louvemos a Ele, como também diz o Salmo 117. Fica o desafio ainda, leia o livro de Daniel, que a palavra de Deus fale ao teu coração, que ela seja orientação e que tu possas ser sal e luz nesse mundo, a exemplo de Daniel, a exemplo de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu te convido para uma palavra de oração, e como na semana que vem nós não teremos culto,
pelo menos presencialmente aqui na comunidade Martin Luther, nós queremos já também pedir a Deus por orientação, por sabedoria, nesse tempo de eleições, nesse dia de eleições que teremos na semana que vem aqui em Agrolândia. Vamos orar? Santo e eterno Deus, Tu és o Deus que tudo sabe, um Deus que tudo pode, que tem todo o poder, toda a autoridade, toda a sabedoria. Obrigado pela Tua palavra, por essa palavra que vem a nós, que fala conosco. Essa palavra que é luz para os nossos caminhos, que é orientação para os nossos dias. Essa palavra que nos lembra da nossa condição de pecadores, ó Deus, que merecem justamente a condenação, a morte. Mas obrigado porque a Tua palavra também nos lembra da Tua misericórdia e do Teu amor sobre nós. Nos lembra que mesmo sem merecermos, Tu vem ao nosso encontro e pagou o preço mais alto que se pode imaginar, por nossa causa, em nosso lugar. Por isso, ó Deus, nós Te louvamos, Te agradecemos. Santo Deus, nós também queremos Te agradecer de forma especial pela nossa comunidade, pela nossa paróquia, ó Deus, porque mesmo nesse ano de tantas perturbações, nesse ano tão anormal, Tu ainda estivesse presente aqui e nós ainda pudemos experimentar do Teu cuidado. Amado Deus e Pai, nós também queremos entregar nas Tuas mãos desde já os nossos municípios, ó Deus, de Agrolândia, de Atalanta. Que Tu esteja, ó Deus, aqui também conduzindo o povo. Que Tu nos dê sabedoria e discernimento, ó Deus, nesse tempo de eleições que se aproxima. Santo Deus, que nós possamos de fato escolher aquilo que vai ser o melhor para o município, para toda a população. E Te pedimos, ó Deus, que aqueles que forem eleitos governem, ó Deus, seguindo os Teus passos. Governem, ó Deus, buscando orientação em Ti. Que eles possam, ó Deus, ali fazer a Tua vontade. Santo Deus, nós também Te pedimos ainda, pelo restante desse dia, pela semana que vem pela frente, pela nossa família, por amigos, ó Deus, pelo nosso trabalho, por pessoas, ó Deus, que estão sem trabalho, por famílias enlutadas, ó Deus, por pessoas lutando com problemas de saúde. Que em cada situação, ó Deus, o Teu amor, a Tua presença possa ser experimentada. Que o Teu agir, ó Deus, seja de fato concreto e real em nosso meio. Amado Deus e Pai, nós Te louvamos, Te agradecemos e tudo entregamos nas Tuas mãos, na certeza de que Tu nos ouve e que Tu nos responde. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Um abençoado dia, uma abençoada semana, que nós possamos ficar debaixo da graça e da paz de Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim Tua graça e deixe Teu amor fluir por misericórdia
misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mais forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.